texto está em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, verso de número 29. Lucas 5, 29. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, me dá graça o suficiente, porque eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor nesta manhã. Que da minha boca saia, ó Pai, a palavra inspirada pelo Senhor e alcance e atenda a necessidade de todos os meus irmãos. Faça essa oração em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, olha, Lucas capítulo 5, verso 29. O tema da minha Bíblia aqui diz assim: Jesus num banquete com pecadores. Jesus num banquete com pecadores. Eu me lembro, um dia, uma vez, eu ouvi um pregador, uma pessoa próxima a nós, dizer assim, ó: eu não sento numa mesa para almoçar, para comer, para fazer uma refeição, se eu souber que naquela mesa tem algum pecador. Todos que ouviram, eu não estava sozinho, próximo, todos que ouviram ficaram do jeito que você está, Reginaldo. Ficaram assim, mas como que o pregador ele fala? Ele não estava no altar, era uma conversa. Ele estava dizendo: eu separo bem perto de quem eu fico, Roseli. Eu não me misturo com qualquer um. Se for para sentar numa mesa e tiver gente pecadora, eu não sento. Mas não é possível uma coisa dessa. É claro que a gente evita, eu evito, e eu sempre oriento você a evitar conflito, confronto. Não, tem coisa que não vai levar para lugar nenhum, Elisângela, e ainda vai nos trazer chateação. Então deixa para lá. Aí a gente vai ler a Bíblia, e a Bíblia diz assim, ó: Jesus num banquete com pecadores. Fica fácil de entender, Marlon, a religiosidade. Essa semana o pastor Jonathan me indicou uma mensagem, eu assisti, 1h40 quase de mensagem, né? Aqui eu estou pregando 25 minutos, 30, tem gente que está querendo bater em mim. Se eu pregar 1h40, eu estou na roça. Mas quando o pregador é bom, 1h40 não passa rapidinho, né, irmão? É uma mensagem que fala dentro disso daqui. Inclusive, uma das situações que me inspirou a conversar debaixo desse tema é isso daí. O perigo da religiosidade. O perigo da pessoa, João, ela se contentar em estar dentro de uma igreja, mas ela simplesmente o estar dentro da igreja ser aquilo que já resolveu a vida dela e pronto. Aí ela passa a ter o quê? Uma visão das pessoas, uma visão crítica, uma visão de juiz, aquela visão onde a pessoa passa a olhar para um, para outro, já determinando um juízo, já determinando que essa pessoa, aquela pessoa está condenado por isso, ou está condenada por aquilo, e é um problema, e é um perigo, porque nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia vai nos ensinar, ó: fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Fez a quem? A Jesus. Ele fez um grande banquete em sua casa, e havia uma multidão de publicanos, e os outros que estavam com eles à mesa. Os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores?
Olha a questão, olha a pergunta, olha a discussão. Mas quem é que está propondo a discussão? Quem é que está propondo a reflexão? São os escribas, são os fariseus, são os religiosos, aqueles que são dotados de toda teologia, que começam a viver uma vida endurecida por aquilo que o próprio Jesus falou. Ele disse, Jorge, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, se tiver letra, mas não tiver ação do Espírito, então a letra vai produzir morte na vida da pessoa, porque a pessoa passará a viver uma vida, Robson, totalmente crítica, totalmente dura, seca, áspera. Num outro momento na Bíblia, inclusive nós refletimos sobre isso, não faz tempo, Deus fala com o profeta e ele diz: vai à casa do oleiro, porque ali eu vou falar com você. E ele conversa através do exemplo, Adriano. Através do exemplo, ele conversa com o oleiro, só o oleiro vendo só o profeta vendo que o oleiro está trabalhando ali com o barro, e ele começa a ver a maneira do oleiro manipular aquele barro, ele começa a entender, puxa vida, as coisas elas necessitam de um cuidado, porque nós vivemos uma pressão contínua, e há pressão para a produção do vaso, mas o barro, ele não pode estar seco, porque se ele estiver seco, ele não será moldado, ele não vai tomar forma. O barro, ele tem que estar umedecido no ponto certo. E o que é que faz o barro ficar no ponto certo? Senão a água. E a água, Maiara, ela é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Então qualquer um de nós, começando pela minha vida, todos nós precisamos de buscar, de desejar, de falar com Ele, de conversar com o Espírito Santo e nos sujeitarmos à ação dEle em nossa vida, para nós não ficarmos pessoas duras, não ficarmos pessoas rudes, não ficarmos pessoas insensíveis, a ponto de olhar o cisco que está no olho do outro, mas não observarmos a trave que está no nosso olho. Veja, estava com ele escribas, fariseus, os discípulos, e olha a pergunta: por que é que comem e bebem com publicanos e pecadores? Com outras palavras, por que vocês não se separam? Por que vocês não se afastam de tudo e de todos? Por que vocês simplesmente não vivem uma vida de separação desse povo aí? Por quê? Aí Jesus entra na conversa. E é a partir de agora que a conversa começa a ter graça. Graça. Jesus, ele diz assim, respondendo Jesus lhes disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E esse é um pensamento que às vezes nós não avaliamos como devemos avaliar. Eu já ouvi pessoas, vou falar o que eu já ouvi, não vou falar onde, não vou falar quem, não vou falar quando, até porque isso não vem ao caso, mas eu já ouvi pessoas dizendo: fulano vai batizar, mas fulano bebe, vai batizar? Fulana vai batizar? A fulana fuma, vai batizar? Sim. Vai batizar o fulano que bebe, vai batizar o fulano que fuma. Fulano mente,
vai batizar o fulano que mente. Fulana tem a língua maior do que a sola do sapato. Que língua comprida não é pecado. Pecado é fumar, é beber. Pecado é roubar. Esse que é pecado. Ficar falando, cortando as pessoas com a língua não é pecado. Vai batizar, Paulo? Vai. Como que funciona? Jesus disse: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim aqueles que estão enfermos. Eu e você, todos nós, precisamos de Jesus. Mas não somos nós apenas que precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para continuarmos debaixo da graça, debaixo da unção, da bênção, da proteção, desenvolvendo a salvação, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar, Dayana, até o fim, será salvo. É aquele que perseverar até o fim, Angeline. Então, é todo dia. Aliás, a Bíblia diz que o inimigo, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele está o dia todo tentando uma ocasião, Gênio, uma oportunidade para nos ceifar, para nos derrubar. É o dia todo. Verso 32, aí Jesus ele fala assim, eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E é aí que muita gente começa a entrar em conflito, porque tem muita gente que pensa assim, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de uma religião, porque eu faço as coisas, todas elas, da melhor maneira possível. Eu procuro ser a pessoa mais correta possível. Então Jesus está dizendo assim, eu não vim chamar justo. Se a pessoa ela é justa e correta o suficiente para não precisar do meu sangue e nem do meu corpo, então essa pessoa que herde os céus com a sua justiça. Mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. É a Bíblia que diz. Aí a gente volta para a Bíblia. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Não há um justo sequer. Todos pecaram. E ainda mais a Bíblia diz, ela nos ensina, ensinando que as nossas justificativas, as nossas desculpas, elas são comparadas a um trapo de imundícia. Os irmãos, nós, matéria de discipulado, já conversamos disso por várias vezes, em várias frentes aí de estudo. Trapo de imundícia é o pano que era usado no período menstrual da mulher. No período menstrual da mulher, né? Certo. As suas justiças são comparadas a isso. Ou seja, a pessoa vai querer se justificar do quê? A justificativa da pessoa não tem justificativa nenhuma. É por isso que eu e você, nós precisamos disso que nós vamos fazer hoje aqui. Você que está aí na sua casa, precisa disso, participar do corpo e do sangue de Jesus. Do corpo e do sangue de Jesus. Justificado, pois, a justificativa, ela vem através do corpo e do sangue de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Através do sacrifício de Jesus. Então, para finalizar a nossa conversa, não é ações humanas. Luizinho, mais conhecido como Minduim. Não é o que o homem faz ou deixa de fazer, André. Não é a maneira como nós vivemos ou deixamos de viver. É a misericórdia de Deus
sobre a nossa vida, Mauro, que a Bíblia diz, ela se renova a cada manhã. Nós levantamos hoje cedo. Eu não sei você, tinha água na casa de vocês lá ou não? Na casa de alguém aqui tinha água? Deixa eu ver. Tinha, é? A metade tinha, a outra metade não. Aqui não tinha água nenhuma, já não tem água já desde sexta-feira. Até o que tinha na caixa d'água já foi também. Agora nós pega um paninho, molha na poça lá do orvalho e você ri, né? Não é para chorar, não é para rir, não. Você levantou cedinho. Eu levantei cedo para tomar meu banho, não deu certo tomar banho, passei um paninho e tal e vim para cá. Levantou cedinho. A misericórdia de Deus já estava sobre a sua vida. O que você fez ontem, anteontem, antes de ontem ainda, já está no mar do esquecimento. Porque a Bíblia ensina, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Vai viver escravizado, vai viver oprimido, vai viver preso, vai viver travado, amarrado, se quiser. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa é a verdade. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que come desse pão jamais terá fome. É o que Jesus disse. Eu recebo o sangue, para quê? Para ser perdoado. Mas eu recebo o corpo para receber força e seguir a caminhada, Rafaela. Força, é com a força de Jesus. Ele disse, sem mim vocês não poderão fazer nada. Sem Jesus, Rosana, nós não vamos chegar em lugar algum. Que essa seja uma reflexão para todos nós pararmos e pensarmos. Primeiro motivo, primeira questão proposta para pensarmos. Não nos tornarmos juízes, julgando, avaliando as pessoas, medindo as pessoas por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Até porque a Bíblia ensina para nós que o homem vê a aparência, mas Deus vê o que está dentro, é o coração. Segundo lugar, nós não devemos nos afastar das pessoas, nós devemos nos aproximar das pessoas, mas aproximar das pessoas com um propósito, anunciar as boas novas da salvação. E terceiro motivo, para nós finalizarmos a conversa na manhã de hoje, mostra a importância de nós recebermos a ajuda do médico dos médicos. Nós recebemos a ajuda daquele que é o único que pode nos justificar. Quando o acusador ele for diante do Pai e dizer, ele fez isso, ela fez aquilo, ele fez aquilo outro. E aí o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo, ele vai dizer, é verdade, ele fez isso aí mesmo, mas ele aceitou o meu sacrifício na cruz do Calvário. E já que ele aceitou meu sacrifício na cruz do Calvário, então ele é achado inocente, porque na cruz eu trouxe sobre a minha vida o castigo que traz a paz. Eu trouxe sobre a minha vida o pecado de toda a humanidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que essa seja uma semana para você iniciar vivendo em paz, com alegria, confiante na misericórdia e na bondade de Deus para você. Não aceite acusação, não aceite nenhuma forma de julgamento. Deixa Deus cuidar daqueles que assim o fazem, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deixa Deus trabalhar, Ele está cuidando de cada um de nós, da nossa casa, da nossa família, e é certo que nós sairemos daqui nessa manhã ainda mais forte do que nós entramos. Amém?